Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja na vida de cada um dos nossos irmãos. Graças ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos dá de estar aqui mais uma vez para junto nós falarmos a respeito das lições bíblicas. Lições bíblicas estas que estamos estudando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Eu sou seu irmão em Cristo, Enome Santos, e esse é o seu canal EBD Views, Teologia Visual. Meus amados, e já chegamos na lição de número 9, que você pode acompanhar aí na sua tela, a nossa capa, a qual criamos com ênfase nessa questão futura, não é? Em relação também à nação de Israel, tem aí uma bandeira da nação judaica, e é claro que nós estamos falando sobre o que vai acontecer relacionado à nação judaica, tá bom? Então a lição é esta, lição de número 9, Gog e Magog, um dia de juízo, amém? E você pode também acompanhar o texto áureo e a verdade prática. O texto áureo diz: e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para os ajuntar em batalha. E a nossa verdade prática diz: a palavra profética anuncia que, antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Tudo bem? Meus amados, para início de comentário, nós podemos dizer que provavelmente esse é um dos textos mais complicados, mais complexos, em que nós vamos estudar, ministrar na classe. Então precisamos ter muita prudência em relação ao que vai ser ministrado, porque aparentemente há coisas que parece que estão em desacordo ou não se encaixam bem. Por exemplo, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é o fato de alguns dizerem que essa batalha, essa invasão de Gog e Magog não se refere ao que está no Apocalipse, né? Porém, quando nós acabamos de ler o texto áureo que você está vendo aí, nós estamos vendo uma menção desses personagens, ou pelo menos desse personagem, Gog, uma vez que Magog é considerado a terra, não é? O rei Gog de Magog, tá? Mas então você vê isso citado aqui no Apocalipse. Então, meus amados, nós precisamos compreender isso para explicar de maneira mais simplificada aos nossos alunos, não é? Afinal, foi uma batalha que aconteceu lá atrás, na época de Ezequiel, antes dele, depois dele. É uma batalha que acontecerá no futuro, não é? Essas questões precisam ficar bem claras, tá bom? Eu tenho aqui um comentário do pastor Mark Hitchcock, que ele diz que o profeta Ezequiel profetizou 2.600 anos atrás que nos últimos tempos Israel seria furiosamente invadido por um povo do extremo norte. Tá? Está na palavra de Deus falando sobre isso, tá bom? E aí nós precisamos então entender que povo é esse, que norte é esse, né? Em que local da terra se refere esta nação, tá bom? Então, esses pontos precisam ficar bem claros para que a gente possa tirar o máximo de dúvidas possíveis dos nossos alunos. Então, queridos, dando continuidade
ao nosso estudo, eu queria mostrar para os irmãos aqui o nosso gráfico esboço. Como eu sempre digo para os irmãos, esse gráfico ele não está completo, ele está aqui adaptado, não é, para essa tela, mas ele tem lá completo com a ilustração que eu mostrei de início para os irmãos, tá bom? Então, a nossa lição é de número 9, Gog e Magog, um dia de juízo. Então, temos 3 tópicos, tópico 1, 2 e 3. Primeiro tópico está falando sobre a identidade dos povos invasores, parte 1. Então, fala dos invasores, compreendendo a profecia, e fala a respeito de Gog. Tópico 2, nós temos sobre a identidade dos povos invasores, parte 2, porque são vários povos, né? Então aí você tem Magog, Meseque, Tubal, e essa coalizão, que esse ajuntamento dessas nações para vir contra a nação de Israel. E o terceiro e último tópico está falando sobre o contexto escatológico. Gog e Magog, a Rússia nesse contexto, como é que a Rússia se encaixa nesse contexto, tá bom? E também fala da origem dessa interpretação. Lembrando aos irmãos que a nossa leitura bíblica em classe está falando de Ezequiel 38 e Ezequiel 39, que são os 2 capítulos que tratam a respeito destes personagens, destas nações e desse dia de juízo, tá bom? A palavra-chave aqui, meus irmãos, continua sendo juízo, porque de fato Deus vai julgar todas as nações, especialmente estas nações que foram extremamente maléficas, que foram extremamente destruidoras, injustas com as outras nações, tá bom? Então está envolvido aqui o julgamento de Deus sobre estas nações, especialmente no que tange a nação de Israel, visto que existe, não é, uma espécie de ódio, o chamado antigo ódio aos judeus, tá bom? E essas nações estão incluídas nesse ódio aos judeus. Por causa disso, elas perseguiram. Nós vamos ver que a própria Rússia fez isso em muitos momentos, não é? E é claro que Deus vai julgar essas nações, tá bom? Isso é profecia bíblica, vai se cumprir, tá bom? Meus amados, então vamos aqui para o tópico 1, que você está vendo aí na tela, tá? O tópico 1 está falando sobre a identidade dos povos invasores, né? Quem são esses povos invasores? Essa profecia, como diz aqui, ela envolve muitos nomes que parecem enigmáticos, né? E como o comentarista diz, é quase um desafio identificar quem eles são, tá? Mas é importante que a gente coloque uma coisa em nossa mente. Está se tratando aqui do juízo de Deus sobre as nações. Todas as nações serão julgadas pelo Senhor, pelas obras que eles fizeram, como eles procederam em relação às outras nações, tá bom? Então aqui está falando sobre isso, sobre essas nações que vêm da banda do norte e que são chefiadas, comandadas por esse líder chamado Gog, tá bom, irmãos? E aí vem outras nações também, porque nós vamos ver aqui que eles vão fazer uma espécie de coalizão, tá? A gente vai falar mais sobre esses povos no tópico 2, quando está falando sobre a identidade desses povos invasores. Quando nós chegamos aqui nesse ponto, compreendendo a profecia, isso aqui é muito importante, tá bom? O comentarista diz que o discurso de Ezequiel deixa claro que essa mensagem não é para a geração de Ezequiel, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora
de todas as nações da terra, porque também isso aí já estava profetizado desde Moisés, no Deuteronômio. Deus já falava que se o povo não permanecesse fiel, ele iria permitir que eles fossem espalhados para as outras nações, não é? Exatamente pelas nações opressoras. Inclusive lá no texto de Deuteronômio fala de uma nação que viria, uma nação de rosto feroz, e aí se faz menção, alguns escatologistas fazem menção disso, fazem referência com isso, por exemplo, a própria Babilônia, né? Então, meus irmãos, o povo de Israel seria disperso por várias diásporas, tá? E essa profecia, porque o que nós entendemos, mediante os estudos que nós fizemos, por exemplo, que não houve, a não ser anterior ao próprio Ezequiel, ao próprio profeta Ezequiel, a sua própria profecia, tá? Houve uma espécie de invasão aos povos mesopotâmicos, siríacos, ali mais ou menos do ano 630 a.C., tá bom? Essa invasão foi, sim, pelos citas, que a gente vai ver que são descendentes dessas nações que nós estamos falando aqui. Então, só que Ezequiel, ele escreve a sua profecia 60 anos depois dessa invasão cita, ou seja, em 630, não é? Que houve a invasão cita, Ezequiel, ele profetiza isso depois, 60 anos depois, tá? Então, não é uma profecia, mas é sim Deus falando que iria julgar estas nações pelos atos que eles haviam cometido, tá bom? Então, esse ponto aqui é importante. Aqui é que entra, meus irmãos, esse entendimento da profecia escatológica, tá? Por quê? Porque, ora, se não houve nenhum evento depois dessa invasão que nós citamos, que nós mencionamos aqui, porque está falando dessa invasão dos povos citas, tá? Então, a gente só pode deduzir, tá bom? Por dedução, nós podemos entender que esta é uma invasão futura. Essa está falando de uma batalha futura, visto que Gog e Magog são citados no Apocalipse. Então, como evento futuro, o que a gente só precisa entender para poder explicar melhor para os nossos alunos é quando é que essas invasões elas acontecem, né? Quando é que elas vão acontecer? E acredito que eu fiz aqui um gráfico mediante, pequeno gráfico, não, uma pequena informação aí, você está vendo, que na verdade tem mais texto, para a gente mostrar quais são as interpretações que falam mais ou menos dessa invasão, porque essas interpretações estão ligadas com o quando. Quando é que aconteceu, quando é que vai acontecer. Então, tem também a interpretação histórica que situa, né, o livro de Esther, capítulo 9 do livro de Esther, aproximadamente ali em 473 antes de Cristo, tá? Então, essa seria uma invasão desses povos, ok? E aí a gente pode dizer que é uma interpretação histórica, tá? Mas também há uma interpretação que fala que essa invasão aconteceria, de novo, estamos falando do quando, né? Aconteceria, porque a interpretação está relacionada com o tempo, né? Então ela aconteceria antes do arrebatamento da igreja. Essa primeira que nós falamos aqui, histórica, ela já aconteceu, tá? Aí só fazem a relação dela do mesmo jeito que fazem a relação dos povos citas, da invasão dos povos citas aos povos mesopotâmicos, siríacos, né?
que nós falamos aqui. Então, essa outra interpretação diz que seria antes do arrebatamento da igreja, tá bom? E inclusive se usa o texto de Ezequiel 39:9, porque está falando ali sobre a queima das armas de guerra durante 7 anos, conforme cita o livro de Ezequiel 39:9. Então, alguns estudiosos fazem essa relação, tá bom? Inclusive, esse autor que eu citei para os irmãos Mark Hitchcock, que ele tem um livro da chamada Meia-Noite, 1001 Respostas, as perguntas sobre o livro de Apocalipse, tá? Então, tem essa parte aqui sobre o que é Gog e Magog em 28, capítulo 20 e versículo 8, perdão, tá? Então, meus irmãos, mas tem a outra interpretação que coloca esse tempo da invasão no pós-arrebatamento, tá? Que nesse sentido, a invasão desses povos para com Israel seria no pós-arrebatamento, assim que Jesus arrebatasse a sua igreja, mas também seria antes da tribulação, tá? É essa a interpretação, ou seja, antes de começar, propriamente dito, a tribulação, esses povos invadiriam Israel, tá? A outra interpretação, que alguns dizem que é a mais aceita, tá bom? Novamente a questão do tempo aí, tá? Então se diz que ela aconteceria no período mesotribulacional, ou seja, no meio, na metade do período de 7 anos da tribulação, tá bom? Então, Ezequiel 38:39 será como uma invasão empreendida por esse rei do norte, que também é mencionada em Daniel 11:4, tá? Um outro autor aqui, ele diz que essa invasão será, aliás, irmãos, para nós complementarmos esse entendimento aí, tá? Qual será o objetivo dessa invasão? Isso aqui é importante, não está aqui, mas é importante a gente acrescentar. Quais são os objetivos dessa invasão? Primeiro, tomar a riqueza de Israel, porque como a nação de Israel é considerada uma terra santa, uma terra sagrada, uma terra que mana leite e mel, uma terra de grandes riquezas, então as nações ao redor têm esse interesse. Segundo objetivo, controlar todo o Oriente Médio, né? Porque se diz, irmãos, que quem controla a Jerusalém controlaria todo o Oriente Médio, tá bom? Por questões não só geográficas, mas especialmente por questões religiosas, que todos nós sabemos quais são, né? Especialmente relacionado àqueles pontos históricos e que tem relação com a nação, especialmente a nação muçulmana, né? Terceiro ponto, objetivo da invasão Gog seria esmagar Israel, destruir a nação de Israel, tá bom? Exatamente por aquilo que nós falamos anteriormente, o antigo ódio aos judeus, tá bom? E aqui, irmãos, a gente precisa ter um entendimento claro sobre isso. Desde o início, Satã, o adversário, o nosso inimigo, sempre odiou a nação de Israel, porque ele sabe que da nação de Israel viria o Messias e ele fez de tudo para impedir a vinda do Messias, como ele também vai querer impedir a vinda do Messias nos tempos finais. Isso é uma coisa óbvia, que a gente só precisa dar mais enfoque nisso. Por esse motivo é que não é possível que um cristão tenha ódio à nação de Israel. Geralmente, aqui fica o nosso alerta, tá bom? Geralmente, aqueles que são mais inclinados para a ideologia esquerdista, socialista,
comunista, eles são contra a nação de Israel. E isso é um perigo, porque apesar de tudo que o povo judeu fez em se tratando, por exemplo, de Jesus, de ter consentido na morte do Senhor, né, porque geralmente as pessoas querem fazer essa alusão, não é, pelo que os judeus fizeram nesse sentido, mas os judeus foram muito massacrados. Você tem aí, por exemplo, não só Hitler, que foram 6 milhões de judeus, mas várias outras nações, a própria Rússia, lá com os pogroms, né, que eram aqueles tipos de prisões que eles faziam para os judeus. Então esse ódio, irmãos, aos judeus é antigo. E eu quero dizer para os irmãos que o nosso compromisso é com a palavra de Deus, é com o que Deus manda que a gente faça. Porque ele diz assim, olha, na sua palavra, usando o salmista, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos aqueles que querem o teu bem. Quando Deus faz aliança com Abraão, ele diz claramente, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e tem sido desse jeito, apesar de todo o endurecimento do povo judeu em relação a Cristo, por exemplo, que eles não só consentiram na morte do Senhor, mas até hoje eles consideram Jesus como se fosse um impostor, tá bom? Então, é claro que Deus vai precisar de tratar, mas isso aí, você entende isso daí. Você que é pai, você entende isso. Você não quer que um outro pai vá bater no seu filho, não é? Se ele fizer coisa errada. É você que vai fazer isso. É você que vai corrigir. Então, se Deus é o pai da nação de Israel e eles estão rebeldes até hoje, é Deus que vai tratar com eles. Quanto a nós, só nos resta abençoar a nação para que nós sejamos abençoados através deles. É assim que funcionam as coisas para com Deus, tá, irmãos? Para a gente não confundir isso daí, tá? Outro objetivo da invasão de Gog, é desafiar a autoridade do anticristo, porque você vai ter aí também um conflito, né? O anticristo não é bem um aliado, né? Mas vai haver um conflito aí desse Gog, porque não adianta a gente querer associar Gog com o anticristo, exceto pelo fato de que eles odeiam Israel, mas em todo tipo de império, em todo tipo de projeto de poder, sempre haverá duas forças que vão querer a mesma coisa e por isso eles vão duelar entre si, né? Então é mais ou menos isso para que a gente possa entender, tá bom, irmãos? Meus amados, então continuando aqui sobre o subtópico 3, que fala sobre Gog, né? Então, o Gog, como já falamos, é o rei de Magog, e aí existe aqui uma associação da enciclopédia judaica que identifica Gog como rei Giges, né? Que também é conhecido como Gogo da Lídia, tá? Meus amados, mas eu trouxe aqui, e o comentarista também faz questão de dizer que esse Gog seria uma espécie de título, assim como Faraó, assim como César, Faraó para o Egito, né? O Shah na antiga Pérsia, o César em Roma, etc. e tal. É como se fosse um título, né? Mais ou menos como presidente também, né, como rei, já que rei não é um nome próprio, sim também um título, digamos assim, tá? É mais ou menos essa interpretação que se dá, tá bom? Meus queridos, eu quero, antes de passar para o tópico 2, porque aí já estamos entrando, né, nesse ponto, eu quero mostrar para os irmãos esse gráfico aí. Esse gráfico está muito bom, ele é uma reprodução, tá, irmãos? Não é de minha autoria, eu só fiz algumas inserções. Ele é um gráfico americano, aí nós fizemos algumas traduçõezinhas ali e algumas inserções, algumas modificações, tá? Mas a autoria não é
propriamente dita. Então, esse gráfico ele está mostrando sobre a linhagem de Adão até Jesus. Como o nosso foco não é falar sobre toda essa linhagem, né? Mas aí você pode focar, como nós estamos aqui fazendo, apenas nos filhos de Noé, porque nos filhos de Noé, que é o Cã, o Jafé e o Sem, esse sim, é daí que vem todas essas nações. Inclusive, meus irmãos, você acha isso no livro Plano Divino através dos séculos. Eu ainda tenho o meu aqui, olha, tá bem velhinho, antigo, né? Do pastor Lawrence Olson, desenhado pelo companheiro de profissão, que eu, como vocês sabem, nós trabalhamos nessa parte, né? Ronaldo Antunes, que fez a capa, né? Fazia geralmente as capas da revista ACPAD. Então ele fala muito sobre isso aqui. O pastor Lawrence Olson está falando sobre essa descendência dos 3 filhos de Noé, tá bom? E aí você tem Sem, Cão e Jafé. E quando você vê aqui, olha, por exemplo, Jafé, então você tem ali já Magog, ou Gog, né, na realidade, que é pai dos citas, e que está relacionado diretamente com a Rússia. Tá bom, irmãos? Com a Rússia. A questão da Rússia é muito importante, nós fazemos esta relação, porque, irmãos, essa é a parte que eu digo assim, incontestável da profecia bíblica. Preste atenção que nós estamos falando de questões milenares, porque fazem milênios que essas profecias foram deixadas. Estas nações, ou pelo menos os descendentes delas, já existiam, ok? Os descendentes delas já existiam, mas aí a profecia vem mostrando o que iria acontecer no futuro com esses descendentes. E quando você toma, por exemplo, o cenário político, geográfico, social, você tem a convicção que, de fato, estas profecias incluem essas nações, não é? Porque você sabe muito bem, a Rússia, vamos falar mais sobre isso aqui, eles não são amigos da nação de Israel, tá? Então, Jafé é de onde vem Gog, ou a terra de Magog, tá? Ficou faltando nós acrescentarmos ali, vamos acrescentar Magog, Gog, tá? E você tem também Tubal, Gomer e Meseque, tá bom? Tá aqui na lição, tá? Então, Magog, conforme a lição diz aqui, tem também relação com um nome próprio, mas em Ezequiel ele é relacionado com um lugar, tá bom? Então, o historiador Flávio Joséfo, ele identifica Magog como os citas, que é uma etnia nômade que vivia ali na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio, tá? Eles aparecem no Novo Testamento com essa nomenclatura de bárbaros, porque eram pessoas mais voltadas para a guerra, não eram consideradas pessoas letradas, digamos assim, tá, irmãos? Então, estas nações, elas estão incluídas no que vai, digamos assim, no futuro, que vai mostrar como elas vão se revoltar em relação à nação de Israel, tá bom? E aí você tem Meseque, Tubal também, que são 2 filhos, né, de Jafé. Você tem Gomer, Madai, Jafã,
Meseque, Tiras, esses eles têm relação, por exemplo, com a atual Turquia. Magog está relacionado com as repúblicas islâmicas ao sul da União Soviética, tá? Que é importante isso, né? Você tem uma parte da União Soviética que é cristã ortodoxa, e você tem uma parte da União Soviética que é mais islâmica, tá? Também tem outras nações que é o que trata aqui nessa coalizão, tá bom? Então você tem outros 5 povos, que é os persas, etíopes, os de Put, tá? Por exemplo, a Pérsia é o atual Irã, a Etiópia ou Cush, né? Você tem também Put, que está relacionado com a Líbia. Etiópia ou Cush está relacionado com o Sudão, tá bom, irmãos? Meus queridos, eu sei que é muita informação, é muitas nações que provavelmente vai fazer até cansar o seu aluno, mas o que é importante você entender, nós entendermos e passar para os nossos alunos é que no final estas nações, elas vão fazer uma coalizão, elas vão se juntar, porque desde o evento principal, segundo Antônio Gilberto, do calendário da profecia, que é a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, tá? Começando com o arrebatamento da igreja, nós vamos ter várias guerras, várias batalhas acontecendo. E a última dessas batalhas será exatamente a batalha de Gog e Magog, tá? Mas alguns relacionam essa batalha, como falamos aqui, tá? Na metade do período tribulacional, quando essas nações se reunirão para vir contra o pequeno Israel. Veja, eu disse para os irmãos que a profecia, ela está toda inserida dentro do cenário político atual. Por exemplo, a Pérsia, né, que faz parte dessa coalizão de Gog, presta atenção, é o atual Irã, que é inimigo declarado da nação judaica, tá bom? Assim como todas essas outras demais nações também são inimigos declarados da nação judaica. É claro que tudo isso está se encaminhando para o final de todas as coisas. Irmãos, a profecia bíblica é algo que deveria ser mais pregado, ensinado nas igrejas. É uma pena que hoje a maioria das pregações sejam apenas de cunho motivacional e não tem nada a ver com profecia bíblica. Para que a gente possa situar melhor, eu quero mostrar esse gráfico aí para os irmãos que vocês estão vendo, sobre Gog, Magog, Meseque, Tubal. Quem são esses povos? Qual é a interpretação que se tem desses povos, né? Então, primeiro é que eles são inimigos nortistas de Israel, ou seja, que vêm do norte contra Israel. Segundo, é que eles, nessa interpretação, eles são inimigos gerais de Israel, e aqui a gente entra com o uso espiritual, que tem a ver com aquilo que nós falamos, do antigo ódio aos judeus, tá? Então, seriam todos os inimigos, né, da nação de Israel. Terceira interpretação de quem são esses povos, são alguns atribuem aos godos e aos povos guerreiros, que tem mais ou menos essa ideia dos inimigos, porque também estão inseridos dentro dos inimigos gerais de Israel, né? Os citas, que são descendentes de Magog, que aí entra a opinião de Flávio José, que faz esse envolvimento dos citas
com a nação, com a Rússia, né? Magog também tem várias nações envolvidas formando essa terra. Gog seria o príncipe de Magog, né? Então isso aqui é importante nós entendermos. Meseque, alguns relacionam com Moscou, Tubal, Tobolsk também, né? Ou a atual Turquia. Ou seja, irmãos, são várias nações que vão fazer parte dessa coalizão que virá contra a nação judaica, tá bom? Meus queridos, para nós encerrarmos, vamos aqui para o tópico 3, tá bom? Tópico 3, tá? Sobre o contexto escatológico. Esse aqui que eu acredito que é o ponto-chave, não é? Porque, como eu disse para os irmãos, como é que nós vamos encaixar essa profecia na época de Ezequiel, sendo que não houve nenhum tipo de invasão desses povos, nem na época e nem depois de Ezequiel, tá bom? Então, eu quero mostrar aqui um pequeno esquema que eu fiz. Nós fizemos, inclusive, baseado nesse livro, né? Pegamos como inspiração esse livro, aqui, olha, 1001 respostas, perguntas sobre o livro de Apocalipse, né? Chamada da meia-noite. Então, ele fala sobre isso, e aí nós fizemos um esquema mais elaborado aqui, tá? Então, a pergunta é o seguinte: qual é a relação de Gog e Magog em Ezequiel e em Apocalipse? Qual é a relação das duas coisas, né? Porque se diz que o que está no Apocalipse não é a mesma coisa que está em Ezequiel, tá? Então, se for esse o caso, essa invasão que vai acontecer, ela tem que acontecer num período futuro ao do profeta. Então não tem como a gente voltar atrás aí, porque, como eu falei para os irmãos, não tem nada na história que fale desse tipo de invasão, tá? Então olha só, Ezequiel 38, 39. Quem são os participantes dessa invasão? São as nações específicas que nós mostramos aqui, tá? Todas essas nações, Gog, Magog, Tubal, Meseque, né? Os persas, etíopes, Gomer, todas essas nações aqui, tá? Cuxi, Put. Mas isso é Ezequiel 38 e 39. Quando a gente vai para Apocalipse 28, podemos entender pela palavra do Senhor que são todas as nações. Porque agora vai ser a investida final. É importante que se diga uma coisa, tá bom? Apocalipse 20 está falando da libertação, da prisão e libertação do diabo. Satanás é preso, aí inicia-se o milênio, tá bom? Porque aqui está embaixo, você pode ver aqui, olha. Qual é o momento de Ezequiel 38 e 39, né? Quando é que isso vai acontecer? Antes do milênio, tá bom? Eu sei que é um pouco genérico, mas a verdade é que nós não podemos, irmãos, ninguém está fazendo aqui essa afirmação, tá? Embora a maioria dos estudiosos identificam essa invasão, conforme eu mostrei para os irmãos, exatamente no período mesotribulacional, ou seja, no meio da grande tribulação, tá? De qualquer forma, é antes do milênio, né? Então, essa invasão seria antes do milênio. Agora, Apocalipse já é depois ou no final do milênio. Porque se no início do milênio Satanás é preso, está lá em Apocalipse 20, vem um anjo, prende, né, coloca ele numa espécie de grade, tá? Depois ele é solto,
ele é solto para tentar os habitantes do milênio, naquele período lá. E fazer esta rebelião, né? Porque, como a gente sempre mostra nos estudos que falamos sobre a questão do Apocalipse, alguns perguntam sobre isso, né? Por que Deus vai permitir esse tipo de coisa, já que Satanás vai estar preso, e por que ele vai soltar? Na realidade, o homem, nós muitas vezes colocamos toda a culpa de todo mal no próprio adversário, quanto que nós também produzimos o mal, né? Nós produzimos o mal. Como ele vai estar preso, então não haverá essa desculpa de colocar, né, a origem do mal no próprio inimigo, sendo que nós vamos, que os homens vão estar no milênio, né? A igreja vai estar de forma restaurada, não vai estar sujeita a isso. Mas dá-se entender ali que são as outras pessoas que não ressuscitaram com um corpo glorioso, digamos assim, né? Então, essas pessoas serão, sim, tentadas pelo adversário, e as nações virão para esta batalha, tá, irmãos? As nações. E é então nesse momento em que Jesus, ele vem de maneira repentina, não tem escapatória, não tem alguma chance para o inimigo, porque a Bíblia diz que descerá fogo do céu e eles serão completamente destruídos, tá bom, irmãos? Então essa é a interpretação que nós entendemos pela palavra do Senhor. Agora, precisamos entender que a Rússia, ela tem uma participação muito grande nisso, especialmente pelo fato deles fazerem essas alianças, fazerem essas coalizões. Por exemplo, nós precisamos estar atento sobre a aliança da China com a Rússia com a China, que são inimigos declarados da nação de Israel, né? Embora eles não falem isso, mas a gente sabe que é desta forma, tá? Não tem como ser diferente, porque existe, irmãos, um componente maligno agindo, tá bom? E esse componente maligno, ele vai fazer esse tipo de sentimento de hostilidade contra a nação judaica, tá bom? Então é importante que nós entendamos todas essas coisas para que a gente possa transmitir isso, tá? Quando nós falamos da Rússia, a gente precisa entender tudo que está acontecendo ali, todas essas nuances, né? Você vê que antes ela cresceu, né? Se tornou uma república de várias outras nações, a antiga União Soviética, depois ela caiu, e agora alguns dizem, até por declarações, né, dos líderes lá, que a ideia é voltar de novo com aquele poderio que tinha a antiga União Soviética. Por isso que você vê aí esse cenário da guerra Ucrânia e Rússia, porque há de fato esse desejo de retornar com aquilo que eles eram antes, tá? Então é algo que a gente precisa também atentar para isso, mas apenas, irmãos, entender que tudo faz parte desse quadro escatológico, profético que está na palavra de Deus. Aconselho os irmãos a gente ter muita prudência em relação a isso, não fazer muitas ilações, não fazer muitas prognósticos, porque alguns desses livros que a gente gosta, né, eu pelo menos tenho livros aí de autores que eu gosto e tudo, assembleianos, né? Muitos deles tiveram que quase que reescrever os seus livros, porque quiseram fazer alguns prognósticos e não deu muito certo, porque não é bom a gente ir além do que a Bíblia está profetizando, tá bom? Então eu quero encerrar agradecendo a Deus pela oportunidade, a você que
tem acompanhado. Espero que você possa pegar os gráficos, estudar e passar para os seus alunos de maneira bem atual, né? E que você também possa compartilhar o nosso material, tá, irmãos? Deus abençoe, dê uma semana de vitória, uma escola dominical abençoada. É o que desejamos em nome de Jesus. Amém.